Oi, eu sou a Cata e esse aqui é o CriaLT. E no vídeo de hoje, gente, o vídeo de hoje não vai ter condições. Eu vou falar aqui pra vocês sobre tudo que eu comecei, que eu abandonei, nem sei se abandonei alguma coisa, mas o que eu tentei e li no mês de setembro. Foi muita coisa, quem tá acompanhando aqui o canal já sabe, e quem não tá acompanhando, por favor, né, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, me siga nas demais redes sociais, que os arrobas estão aqui na tela e os links na descrição do vídeo, eu faço muito conteúdo por lá também sobre esses livros. E também, né, gente, comenta aqui no vídeo, vamos engajar, vamos curtir, mandar pros amigos, que é muito importante essa interação de vocês. E agora sim, vamos começar esse vídeo com a primeira leitura do mês. Eu tô tão nervosa, tão ansiosa, porque eu sempre fico bem preocupada de compartilhar minhas experiências com vocês de uma forma legal, de uma forma boa. Só que nesse vídeo vai ser difícil errar, porque só teve livro bom. Eu gostei de tudo que eu li, gente. Vamos lá, comemora comigo. Então, pra gente começar, eu vou começar com um livro que eu recebi da Júlia Braga, que é a autora, de Para Sempre Seu. Foi a minha primeira leitura no mês. E assim, gente, esse livro aqui, quando eu conheci ele me passou uma vibe, ele me passou uma sensação e eu falei, vai ser isso aí mesmo. Só que enquanto eu lia, não tava muito sendo o que eu achei que ia ser, não. E eu falei, ok, errei, né? Errei. Matemática básica eu não entendo. Agora, o plot twist da história eu entendo. Porque eu tava certa o tempo todo. Só demorou um pouquinho pra se mostrar aí, mas eu tava certa. Aqui a gente começa a história com a Thalita, que é a nossa protagonista, lá na adolescência, na pré-adolescência dela ali com uns 13 anos, com o crushzinho dela, o romancezinho de verão ali, mostrando uma cena deles, jurando amor, essas coisas assim, romance adolescente. Só que aí a história tem um salto depois de alguns capítulos e a gente passa pro presente, onde a Thalita, ela tá trabalhando numa cafeteria, ela tem a vida dela, ela tá num relacionamento ali com um cara que é o Davi, e que ele pode parecer assim uma pessoa um pouco assim desleixada no relacionamento, porque ele é meio distraído. E apesar da Thalita amar muito ele, gostar bastante dele, ele parece que anda assim, pisando um pouco demais na bola naquele namoro e ela tá um pouco incomodada, ela deixa isso bem claro pra gente e pras pessoas com quem ela convive. Deixa bem claro isso até pra ele em alguns momentos, porque ele dá umas pisadas legais na bola, assim, e isso facilita muito pros acontecimentos futuros que vão ter na história. Vocês vão entender. Vocês têm que ler, mas vocês vão entender. E como a Thalita, ela já tá meio abalada, ela tá meio preocupada, ela não sabe muito bem se esse relacionamento vai dar certo, se ela não tá investindo muito numa pessoa que não vai valer a pena, sabe? O pobre do Davi. Eis que aparece então o crush da adolescência na vida dela novamente. E ele é o cara, gente, boa pinta, tá entendendo? Ele é assim, o perfeitinho, ele está no lugar certo, na hora certa. Ele resolve tudo enquanto o namorado dela não faz nada. E ele é desleixado, e ele não gosta dela, ele não ama mais ela, mas o Eric gosta. E ele tá sempre ali pra mostrar isso pra ela. Eu gostei bastante dessa história, me diverti bastante, apesar de achar que demorou um pouquinho pra acontecer o plot aí que eu achei que ia acontecer. Até por isso que eu achei que não ia acontecer, porque demorou um pouquinho, mas foi. Foi. Deu tudo certo. Ou não. Fazia bastante tempo que eu não lia nenhum trabalho da Júlia e eu fiquei muito feliz que ela me mandou esse trabalho dela aqui, porque o outro conto que eu li dela eu adorei, adorei mesmo, se chama A Mariana Errada e acho que vai ser até adaptado, gente, então eu recomendo muito, falei muito sobre ele aqui no canal, eu acho que eu li ano passado, retrasado, não sei, mas eu gosto bastante da escrita dela. Aqui em especial eu achei a escrita bastante envolvente, sabe? Porque apesar de demorar um pouquinho pra acontecer certas coisas, quando existe a tensão, quando chega ali naquele ápice, naquele auge, te prende, me prendeu pelo menos, então eu gostei bastante dessa história e gostei muito de ter recebido da Júlia. Muito obrigada, Júlia, pelos mimos. Antes de a gente falar de Carol Kiovato aqui nessa lista, porque vai ter sim, eu vou falar um pouquinho então pra você sobre a plataforma do Cuponomia. O Cuponomia é um site que garante alguns descontos com diversas lojas com as quais eles têm parceria e além de garantir alguns descontos na nossa compra, ele garante também uma porcentagem de cashback nas compras que a gente fizer através do site. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link que vai estar linkado aí pra vocês. Clicando ali, vocês já vão garantir R$5 para resgatar nas compras de vocês à medida que forem comprando ali no site. Então quem quiser dar uma economizada, quem quiser ganhar um descontinho, quem quiser ganhar um cashback, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, fazer a tua inscrição, que tu já garante teu descontinho e cashback, beleza? Agora bora de Carol Kiovato. Gente, meu Deus, eu li Árvore Inexplicável. Ai, meu Deus, que surto esse livro, meu Deus. Vocês sabem que eu amo Carol Kiovato, não é de hoje. Eu conheci a Carol pessoalmente, ela foi muito querida, conversou um monte ali com a gente, eu fiquei muito feliz de ter encontrado com ela, muito feliz mesmo, porque eu gosto muito do trabalho da Carol, eu gosto muito das pautas sociais, e aqui ela traz muito disso, gente, críticas sociais, críticas à forma de governo, são críticas muito reais, muito pertinentes, né? São pautas que englobam a nossa vida, porque aqui é uma fantasia urbana, ou seja,
se passa em alguns cenários que nós poderíamos conhecer, como por exemplo aqui se passa em São Paulo. Aqui a gente tem a Diana, que é a nossa protagonista, ela tá estudando na USP. A Diana, acho que pra explicar bem aqui pra vocês, ela é gente como a gente. Ela passa trabalho, tem que pegar o ônibus da cidade dela, que é de interior, pra ir pra capital. Ela tem que passar por vários perrengues do dia a dia. Na primeira cena, ela tá contando os trocadinhos dela pra comprar uma bebida, um suco, se eu não me engano, acho que é um suco. Só que a Diana, ela tem uma peculiaridade ali na vida dela, que ela vê basicamente uma névoa colorida. Eu imaginei de uma forma muito específica, mas eu não sei se todo mundo imagina da mesma forma. Isso é bem interessante também. Só que esse fenômeno, como é chamado aqui na história, acontece perto de algumas determinadas árvores. Só que tudo isso é uma coisa muito abstrata na vida dela, e muitas vezes ela acha que ela tá enlouquecendo, ou alguma coisa muito estranha tá acontecendo com a cabeça dela, com a mente dela, né, com o cérebro. E algumas pessoas aqui na história reforçam isso pra ela, o que é até uma questão muito importante aqui na narrativa também. Eu gosto de como a Carol vai pontuando certas coisas, como ela vai pontuando essa crítica ao comportamento acerca do ecossistema, a crítica em cima do governo através de algumas falas de personagens sobre a faculdade, sobre o sistema educacional do nosso país, sobre como as coisas não são levadas a sério, sobre como a educação não é valorizada. Eu chego a me arrepiar porque a Carol traz tudo isso aqui na história de uma forma muito abrangente, de uma forma muito acessível, e ela traz também personagens diversos. Existe diversidade da forma como ela devia ser, ampla e inserida na vida como a vida é, sabe? Eu não sei se ficou muito claro isso que eu quis dizer, mas é que é tudo muito natural. As coisas são e deu. Mas pra gente voltar aqui ao enredo da história, a história vai se desenvolver quando a Diana vê uma outra pessoa que é um irmão de um amigo dela, e ela vê que ele percebeu aquela névoa também naquele lugar. Quando ela confronta ele, ele fala que não viu, que não era bem isso, mas a gente sabe que ele deu uma olhadinha assim e ele viu a mesma coisa que ela. E é aí que uma rede de coisas, uma série de coisas vai acontecer e que a gente vai entrar em perseguições. Gente, é um ritmo alucinante. Acho que no comecinho demorou um pouco pra engatar, entrar no ritmo, porque a Carol, ela mostra muito bem os cenários, ela mostra muito bem pra gente onde a gente tá, em que lugar de São Paulo a gente está. Eu achei que eu ia ter uma experiência muito boa com essa história, achei que eu ia me envolver demais com ela, e foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que essa aqui é uma história um pouco diferente das outras histórias dela que eu já li, de Porém Bruxa, Senciente nível 5, mas ela tem a personalidade dela, sabe? Ela tem a vida própria. E é muito legal ver que a Carol se desprende muito bem dessas histórias, ver que ela sabe dar uma alma, sabe dar uma vida pra cada uma das suas histórias, fazer a gente amar em proporções diferentes que não dá pra dizer qual que é a favorita, qual que a gente gosta mais. Eu me sinto assim, pelo menos. Eu fico tão feliz de ter gostado desse livro, porque eu gosto muito do trabalho da Carol, gostei dos outros 2 trabalhos dela que eu li, então eu queria muito ter gostado desse aqui também, e deu certo. Os 3 próximos livros não vão ser mistério pra ninguém, eu falei muito sobre eles aqui no canal recentemente, porque teve vlog de leitura. Tô tentando fazer uns vlogs aí mensalmente pra aproximar vocês mais do que eu tô lendo. E se tu não sabe quais são esses livros, é porque tu não te inscreveu no canal. Então te inscreve, não esquece, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta, engaja, curte, é muito importante a interação de vocês. E agora sim, gente, vocês vão descobrir se vocês não sabem. O primeiro deles é Dance of Thieves, de Mary Pearson. Gente, Dance of Thieves foi esse livro aí que eu enrolei muito pra ler. Ele é uma duologia que é spin-off de The Kiss of Deception, vocês devem conhecer porque é bem hypadinho esse livro, que é uma trilogia. Dance of Thieves, pra resumir pra vocês, ele representa muito do que eu tô gostando de ler. Quem acompanhou aquele vlog que eu fiz tá sabendo que eu curti muito esse livro, que ele entregou tudo pra mim e muito mais. Ele aqui fala muito sobre intrigas políticas, ele tem bastante de romance também, Enemies to Lovers, que eu tô gostando muito de ler também, Enemies to Lovers. É o que eu mais tenho gostado de consumir, pra ser sincera. Então vocês vão ver bastante sobre isso aqui no canal. Aqui a gente acompanha a Cassie, que ela é uma ladra, só que agora ela está trabalhando pra rainha de venda. Durante a história a gente vai conhecer um pouquinho do passado da Cassie também, porque ela é uma das nossas narradoras da história, e a gente vai acompanhar ela aqui indo junto com outras colegas dela de trabalho, amigas, acho que dá pra dizer amigas, indo até a boca do inferno, a mando da rainha, pra investigar algumas coisas que estão acontecendo por ali, uma pessoa em específico. Só que esse lugar ele pertence aos Bellinger, que recentemente perdeu o seu líder, né, o líder dos Bellinger, o Patrem, e agora o nosso novo líder é o Jace, que é o nosso outro narrador. A partir do momento que eles se conhecem, o Jace já vê que vai dar ruim. É muito legal a cena, eu inclusive comento sobre isso no vídeo, porque eu gosto muito da cena que eles se conhecem. Eu consegui visualizar muito bem as coisas aqui, consegui me envolver demais na narrativa, apesar de achar que às vezes ela dá uma parada demais, assim. Só que o que acontece aqui depois é que os dois acabam acorrentados na mesma corrente e eles dependem da destreza da Cassie
pra conseguirem fugir dali. A partir daí a gente vai encontrar os dois ali numa relação de amor e ódio, basicamente. O título de amor e ódio ainda permanece aqui nessa história, porque eles, ao mesmo tempo que têm interesse um no outro, eles mentem um pro outro, eles não contam 100% da verdade, e a gente vai assim até o final do livro. Esse livro é uma duologia, como eu comentei, eu não li o segundo volume ainda, mas eu tô bem interessada em dar continuidade, porque eu gostei bastante desse livro. Essa aqui é uma história que em alguns momentos ela é mais calma, mais tranquila, meio monótona até, só que em outros momentos assim é frenesia, é frenético, acontece e a gente que acompanha, a gente que lute. Mas eu acho que o que eu tinha pra falar sobre esse livro é isso, gente. Eu falei muito sobre ele aqui no canal já, e é provável que vocês me ouçam falar ainda mais sobre essa história, porque afinal de contas foi uma queridinha aí pra mim, eu adorei esse livro. Naquele mesmo vlog de leitura eu dei continuidade à história da Poppy e do Hawk, que é A Coroa de Ossos Dourados. Eu nunca lembro o nome desse livro, gente, meu Deus. Surpreendendo um total de todas as pessoas que acompanham esse canal, eu tô engajadíssima na série, ainda eu quero o próximo volume. Galera Record, por favor, eles me mandaram todos os livros até agora, podem me mandar o quarto volume, podem me mandar todos que eu vou estar lendo, por favor, pode mandar a lista de compra da autora que eu vou ler, porque tem uma coisa... Tem um Knorr, tem um temperinho aqui que eu não sei o que é, mas eu gosto tanto de ler e eu leio muito rápido esses livros. Eu dou a minha alma pra esse livro. Que horror. Eu não vou falar muito sobre esse livro pra não dar spoilers pra ninguém, porque aqui é o terceiro volume, então tem muita coisa que aconteceu nos outros dois, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui só pra não dizerem que eu não falei nada sobre esse livro. Esse aqui eu achei ele bem superior ao segundo volume. Aqui eu acho que as coisas fluem melhor. Eu acho que os acontecimentos são dados de forma mais rápida. No segundo enrolou muito. Aqui eu acho que não enrola tanto e deixa a gente na expectativa de uma forma boa, porque a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, quer dizer, é possível imaginar o que vai acontecer. A gente vai olhando o andar da carruagem, vendo os pensamentos, conhecendo os personagens, a gente entende bem pra onde que eles estão indo, quais são os interesses deles. E o que dá pra dizer aqui pra vocês, sem dar spoiler, mas a instigar vocês a lerem, é que no quarto volume eu acho que a Poppy, que é a protagonista, vai ter muito problema. Ela vai se incomodar. Coitada da Poppy, desde o primeiro volume ela é assim, ela não pode fazer nada, ela é a donzela, ela não pode dar assim, ó, um piu fora da linha, não pode dar um pisãozinho fora ali, que dá errado pra ela. Então assim, ela tá o livro inteiro se dando mal, e essa aqui eu acho que é uma das personagens que se fosse vilã ia ser imbatível, porque protagonista, gente, ela só sofre. Ela passa um trabalho desgraçado, e quando ela acha que tá tudo bem, não tá, vai piorar. Os livros são enormes de grandes, mas finalmente quebraram aí meu estigma com calhamaços, e eu tô louca pra ler o próximo volume. Eu mal posso esperar pra ler, pra falar aqui pra vocês mais o que eu achei, e eu espero muito que ele seja ainda melhor que esse volume aqui. Tô bem ansiosa mesmo, então galera Record, vamos lá, pelo amor de Deus, tô empolgadíssima, gente, tô gostando bastante da série, e tô muito surpresa ainda que ela tá me envolvendo tanto assim. E o último livro que eu li no vlog do final de semana é A Guerra da Papoula, né, gente? O meu queridinho do momento, meu favorito, meu Deus, esse ano... Ele entregou. Eu tava em busca de um livro favorito, eu tava assim desesperada, ansiando, eu precisava favoritar um livro, e ele veio, gente, ele veio com força. E cada vez que eu penso mais sobre esse livro, que eu vejo alguém falando, que eu vejo alguém recomendando, eu me empolgo mais com a história dele. Eu preciso muito dos próximos volumes, eu acho que são 3 volumes ao todo, mas enfim, não importa se for 1, 10, 20, eu vou ler todos. 20 talvez eu não leia, mas uns 4 eu leio. 5. Aqui a gente tem a história da Rin, que é a nossa protagonista. Ela é uma órfã de guerra, porque essa nação de Nicara é marcada por guerras da Papoula, que deixaram muitas marcas aqui na sociedade, nas pessoas, na estrutura desse lugar. E a gente começa aqui a história acompanhando a Rin trabalhando para a família pela qual ela foi adotada. Só que as coisas não são tão simples assim. A Rin, ela tá prometida a casamento, ela vai ter que casar com um cara bem mais velho, uma pessoa que ela mal conhece... E ela não quer isso. Então ela vai estudar pra fazer uma prova. E então ela se dedica a estudar pra essa prova. Ela dá tudo de si. Ela estuda como nunca, como ninguém. Porque é basicamente impossível que ela entre assim por ser algo tão elitista, tão distante da realidade dela. Mas a Rin entra. E é a partir daí que a gente vai acompanhar essa história. Porque a gente acompanha aqui se instaurando outra guerra da Papoula, a terceira, se eu não me engano. Então a Rin, ela vai ser treinada pra ir pra guerra. Ela vai ser treinada pra ser uma soldado, basicamente. Esse livro aqui, ele é muito baseado na história da China, na história militar da China. Então a gente acompanha
muitas coisas embasadas. Não é algo que aconteceu realmente, mas é baseado na história da China. Por isso que eu falo que esse livro ele se engrandece cada vez mais quando eu penso nele, quando eu leio sobre ele, quando eu entendo mais sobre a história. É muito interessante, a história vai crescendo cada vez mais no meu patamar. Isso é muito difícil de acontecer, por isso que eu fiquei tão feliz que eu gostei desse livro. A gente vai acompanhar aqui também a evolução da Rin, né, como uma guerreira, porque aqui a história retrata muito também deuses e o mundo espiritual, basicamente. Então existe toda, assim, uma questão acerca da Rin e da Fênix. Eu não vou falar mais nada pra vocês, gente, porque eu não quero que vocês percam a experiência. Assim, a Rin, quando ela chega naquele lugar da academia, ela é hostilizada, ela sofre tanto por ser quem ela é, por as pessoas terem medo dela, por ela vir da onde ela vem, sabe? Por as pessoas não entenderem muito bem do que ela é capaz e nem ela entende. Esse livro aqui, ele vai crescer tanto nos próximos volumes, tanto que eu não consigo nem imaginar pra qual caminho ele vai, mas eu senti tanto sofrimento nesse livro. Ele é muito pesado, gente, ele é mais 18, tá? Deixar bem claro. Não vou falar mais nada. Tá na mão de vocês irem ler esse livro agora. A minha parte eu fiz, panfletei. Então corram, gente, pra ler A Guerra da Papoula. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. E me contem aqui se vocês já leram. O próximo livro eu demorei pra ler, acho que eu levei meu tempo, vamos dizer assim, levei meu tempo pra absorver tudo e eu terminei de ler ele agora. Então vocês me perdoem porque eu vou ser assim completamente não parcial sobre esse livro, porque eu tô obcecada nele. Eu tava com tanto medo de não gostar desse livro, eu tava com muito medo, muito medo de vir falar sobre ele aqui. Eu ainda tô, por causa que eu acho que eu não consigo descrever ele da forma que ele merece, com palavras. Eu não sei explicar o que esse livro representa, por causa que, gente... Ai, a Quinta Estação. Ai, meu Deus, dá vontade de dar um grito em cima desse livro. Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, que essa aqui é uma história que eu não tinha 100% esclarecido sobre o que ela falava. Era tudo meio estranho pra mim, assim, eu senti muita estranheza começando esse livro também. Acho que é um sentimento bem diferente de começar uma história, mas é um sentimento que não dura por muito tempo. Apesar de ser um livro que mexe com a gente, que mexe com sentimentos, que mexe com a nossa cabeça, que ele vai forçando a gente a extrair informações e ir em busca desse quebra-cabeças, eu acho isso muito interessante. Eu gosto quando os autores provocam isso em mim, quando uma narrativa faz isso comigo. E foi uma história de fantasia que eu nem sei se é fantasia, né? Sei lá. Que me tirou da minha zona de conforto, apesar de eu ler bastante fantasia e consumir universos. É um pouco diferente do que eu tô acostumada, na verdade é bastante diferente, então assim... mexe bastante, dá uma chacoalhada na minha vida de leitora. Eu vou tentar explicar assim com o máximo de clareza que eu conseguir pra vocês, mas eu acho que eu não vou ser imparcial com esse livro. Nem sei se eu fui com algum hoje. E é importante salientar que esse livro ele trata muito de catástrofes naturais, sobre geologia também, ele é muito abrangente, pedras, é mais ou menos esse o sentimento, assim. A gente tem aqui na história 3 pontos de vista diferentes que ocorrem ali simultaneamente, pelo que eu entendi. Um deles conta a história da Esun, que é um capítulo que tira a gente da zona de conforto. Eu saí assim, fui jogada. Esse livro, gente, ele me jogou pro alto, me pegou de volta, me botou sentada, me jogou pro lado, enfim. Eu dei pirueta com esse livro. E esses capítulos, a história é narrada na segunda pessoa, ou seja, você foi, você fez, você vai fazer, você. Ui, meu Deus, como é que pode isso? E eu amei. Adorei isso. A gente tem aqui também a história da Damaia, eu acho que é assim que pronuncia, que ela é uma guriazinha que ela é encontrada por um guardião, que são as pessoas que cuidam ali, que mantêm na linha os orogenes. Os orogenes são as pessoas que conseguem controlar esses abalos sísmicos que acontecem na quietude, tá entendendo? Eles têm um poder tão forte que eles conseguem controlar pro bem, controlar pro mal, pra parar, pra fazer acontecer. Então as pessoas ali, os guardiões, tentam manter eles na linha. Eles têm direito de fazer o que quiserem com os orogenes, basicamente. Então os orogenes, eles têm um poder gigantesco, perigosíssimo, mas eles têm que ser mantidos na linha, assim. E a gente tem também a Cianite, que eu acho que ela é uma mulher um pouco mais velha, ela deve ter, assim, uns 30 anos, eu acho. E ela é uma orogene também, que vai ter que reproduzir para mais orogenes surgirem ali naquele lugar. Eu esqueci de comentar pra vocês que a Esun, ela também tem uma história por trás, que ela acaba chegando em casa e o filho dela tá morto, foi morto pelo marido dela, que fugiu com a filha dela, ela vai em busca dessa filha. Assim, gente, as histórias são interligadas, mas a gente tem que ir entendendo com muita calma, com muita tranquilidade, com a mente muito aberta para absorver tudo que tá acontecendo. Eu acho muito difícil falar sobre esse livro, porque eu mesma não consegui definir muito bem algumas coisas. Eu acho que tem muito mais pra vir, porque é uma trilogia também, eu quero ler a continuação. E esse aqui também é outro caso de livro que quanto mais eu penso, quanto mais eu vejo pessoas falando sobre, eu me empolgo e fico assim, uou,
É isso, é brilhante, é incrível, é genial. A autora N.K. Jemisin criou um universo surreal. A quietude é uma coisa a ser estudada, sabe? Parar pra pensar, parar pra entender, parar pra absorver tudo que tem aqui. Existem muitas outras figuras que eu não citei aqui pra vocês. Existe muita crítica também que a gente pode trazer pra nossa sociedade. Então a autora aqui foi de uma inteligência surreal pra criar esse universo. Eu fico pensando como é que as pessoas conseguem criar essas coisas, gente. Meu Deus, é brilhante. A Guerra da Papoula, a Quinta Estação. Meu Deus, gente, eu fico abismada. Eu esqueço o que eu tenho que colocar na lista do mercado e as pessoas criam coisas geniais. É absurdo. Enfim, gente, as protagonistas são incríveis de acompanhar, cada uma tem a sua história. É de arrepiar. Esse livro aqui, meu Deus, é de ler ele pulando, de tanto nervoso que dá essa história. Eu espero ter podido explicar pelo menos um pouco assim pra vocês o que é essa história, o que ela representou pra mim, porque é uma história grandiosa, é uma história inteligente, genial. Meu Deus, gente. Esse livro aqui, ele é brilhante. Ainda bem que eu segui as recomendações de quem falou muito bem desse livro, porque era tudo que falaram e muito mais. E pra fechar aqui, eu vou falar sobre duas histórias que eu comecei, mas não consegui terminar. Acho que até eu soltar esse vídeo, eu vou ter terminado de ler A Ascensão das Trevas. Esse livro aqui me surpreendeu duas vezes. Primeiro porque ele é extremamente diferente de Príncipe Cativo, e depois porque eu gostei muito dele. Eu não terminei de ler, acho que até eu postar vou ter terminado, como eu comentei, mas não vou falar muito sobre, eu só queria mostrar que eu tô lendo. Tô bem empolgada lendo, a partir ali de uns 10, 20% eu acabei assim, ó, entrei pra dentro da história e aí eu comecei a amar muito. Eu li também, gente, Ela Fica com a Garota, que no primeiro capítulo eu tomei um tombo já, porque ela termina com a garota. Como assim ela fica com a garota e ela termina com uma garota? Não deu, gente. Esse livro aqui, ele abriu um buraco no meu coração, mas eu não consegui terminar de ler ele em outubro. A Ascensão das Trevas, eu tô querendo colocar na TBR de outubro. Se eu não terminar de ler até outubro, eu vou colocar ele na TBR de Halloween e tudo mais. Logo vem aí a TBR. Então esses dois aqui eu só queria mostrar que eu tô gostando muito dos dois, muito mesmo. A Ascensão das Trevas, gente, assim, ó, entregou tudo pra mim, um sabor. Tô adorando esse livro. E Ela Fica com a Garota, apesar de ser um pouquinho diferente da minha vibe do que eu tava lendo, tá sendo muito legal também. Só me faltou tempo pra terminar esses dois livros. Mas esse aí é o nosso vídeo de hoje, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem muito, é muito importante o engajamento de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê, então, no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!